Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, presentes aqui na Associação do Senhor Jesus, queridos irmãos que rezam conosco também nas suas casas, nos seus lares, nesta manhã, neste dia em que a igreja celebra este dia dedicado a São Bento. Providencialmente, as nossas leituras de hoje falam daquilo que São Bento muito viveu e também lutou, não é? As dificuldades diárias que nós vamos encontrando, as lutas diárias da nossa vida, seja espiritual ou seja também no dia a dia que nós encontramos. Primeiro, a primeira leitura que nós rezamos do livro do Gênesis, esta luta de Jacó. Interessante quando a gente reza o livro do Gênesis, porque começa lá na criação e vai revelando-se nessa fidelidade exigida por Deus, é claro, ao seu povo, para construir cada vez mais esta comunhão com o Senhor. É preciso que a gente viva uma fidelidade diária na nossa vida. Às vezes a gente tem a ideia de que, assumindo a fé, nós já vivemos esse compromisso e fidelidade com o Senhor. É claro que não. Toda a nossa vida, nós vamos renovando esse sim que damos ao Senhor. Esse sim que damos a Jesus, esse sim que damos a Deus. Vivenciando esse testemunho de fé e renovando esse amor, esse ardor, essa fidelidade ao Senhor cada dia. Senão a gente deixa morrer o amor, a fidelidade, a dedicação e a entrega ao Senhor. Jacó, aí no texto da primeira leitura, é um exemplo disso, não é? De uma fidelidade incondicional que vence e tudo que aparece na sua frente, Jacó vai lutar para superar, para vivenciar a sua fidelidade ao Senhor e entregar-se cada vez mais a este Deus. Da mesma maneira, quando olhamos o texto do Evangelho de São Mateus, que eu costumo dizer que esse trecho do Evangelho de Mateus tem dois momentos bonitos e importantes. O primeiro momento é quando Jesus está atendendo, acolhendo as pessoas, curando os doentes, impondo as mãos sobre os possuídos por espíritos maus, como o caso aí hoje deste homem possuído por um demônio e que deixava-o mudo, não é? Quantas situações também do dia a dia da nossa vida encontramos as situações do mal que nos emudece, que nos paralisa ou que nos escraviza, nos impedindo também de seguir e servir a Jesus. Quantas situações nós encontramos que muitas vezes nos impedem de continuar fiéis ao Senhor. Quer nos tirar dessa graça de Deus, como lá com Jacó, como também com este homem possuído pelo espírito impuro aí no Evangelho. Como os doentes, como aqueles que rejeitaram Jesus muitas vezes, criticaram Jesus muitas vezes, até caluniaram Jesus muitas vezes, permitindo que o projeto de Deus pudesse não continuar, mas a fidelidade de Jesus, a fidelidade de Jacó e de tantos homens e mulheres de Deus faz com que o projeto aconteça, seja renovado no coração e na vida das pessoas.
São Bento é uma prova desta fidelidade, não é? São Bento, como nós ouvimos aí no nosso comentário inicial da nossa missa, nossa animação inicial, nasceu no ano 480, na Itália, viveu por vários anos na sua terra e depois, na sua adolescência, foi estudar, porque a família de São Bento era uma família de posses e de propriedades, não é? Então foi estudar em Roma, onde os grandes estudiosos iam, não é? Porque teria mais condições. Por 7 anos estuda em Roma, mas não se conforma com a vida, não é, das pessoas que ali vivem. Deseja viver para Deus. E quando nós olhamos a vida dos santos, essa é a intenção do santo. A santidade acontece quando aquele que entrega a sua vida ao Senhor deseja viver para Deus. E isso é o grande sinal da fidelidade ao Senhor e de uma renovação do sim que nós fazemos cada dia, um desejo de viver para Deus. E São Bento se afasta então, não é, de Roma e vai morar numa região da hoje chamada Umbria, na Itália, não é, onde é uma região que tinha lá um monte onde vivia já uns eremitas, uns monges eremitas, e ali se refugia numa caverna quase de difícil acesso, se refugiando ali. Quando São Bento está indo para esta caverna, encontra um monge eremita chamado Romanos. Ele depois cuida da alimentação de São Bento nessa caverna, porque São Bento não sai para nada, pela dificuldade também de sair, tanto que os alimentos que esse monge eremita chamado Romanos entrega a São Bento é descido por uma corda, dada a profundidade e também a dificuldade desta gruta, desta caverna, que ali foi construída uma pequena capela, onde São Bento então rezava, onde vivia uma vida reclusa, de oração, de entrega a Deus. Fica ali por 3 anos, depois as pessoas começam a procurar São Bento. São Bento é encontrado ali naquela caverna, as pessoas o escutam, reconhecem nele a sua vida de santidade, reconhecem nele um homem de grandes conselhos, de homem de oração, e também homem que por várias vezes rezou por aqueles que também possuídos pelo demônio, por espíritos impuros. Famosas orações de exorcismos, não é? Que São Bento fazia também. E claro, diante dessa fama de São Bento, muitas pessoas vão cada vez mais procurando a São Bento. E por isso, São Bento é invocado e é implorado por várias situações, para a conversão, para a libertação do mal, e também um sinal desta fidelidade a Deus. A fama de São Bento cresce, não é? São Bento depois se torna um grande homem, não só da oração, mas também do trabalho. Constrói então um mosteiro e muitas pessoas procuram São Bento para viver como ele, como a sua vida, uma vida de oração, uma vida de reclusão, o que nós conhecemos hoje como os monges, não é? Já existente no tempo de São Bento, mas depois São Bento organiza toda a vida monástica, não é? E passa então a regra, chamada regra de São Bento, ser então a regra para todos os que dedicam a sua vida à oração e ao trabalho, não é? Uma vida de reclusão, rezando pela igreja e pela humanidade. É claro que, apenas um pouco resumido a vida de São Bento, e depois o que mais hoje nós conhecemos da devoção a São Bento é a chamada medalha de São Bento, não é? Que tem a sua raiz no século XIV, quando lá na Alemanha, algumas mulheres condenadas pela chamada bruxaria, dizem não conseguir invocar o mal sobre o mosteiro existente lá na Alemanha. E dentro desse mosteiro encontraram as cruzes, não é? Chamadas cruzes de São Bento, onde tinha algumas orações, não é? Na frente, ó, você vê até aí, você que está em casa está vendo no vídeo aí, ó, uma medalha de São Bento. Na frente tem a imagem de São Bento, não é? Nas mãos a regra de São Bento, numa das mãos, e na outra a cruz, e atrás vários sinais, vários
insígnias inscritas em latim, não é? Que é uma oração contra o mal, não é? Já encontrada muito antes, não é, do século XIV, tendo essa invocação e essas orações em latim contra o mal, afastando o mal da nossa vida. E por isso até hoje a igreja traz como incentivo essa medalha de São Bento que nos protege e nos liberta de todos os males. Por isso até hoje São Bento é invocado contra todo o mal. Jesus no Evangelho liberta um homem mudo do espírito mau, do demônio. Nós pedimos essa mesma graça também a nós hoje, nesse dia que rezamos pela intercessão de São Bento. Como no texto do Evangelho termina, não é? Pedir ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Nós pedimos hoje que a nossa vida seja vivida na fidelidade, na entrega, na certeza de fé, numa doação total. Como São Bento dedicou sua vida ao Senhor, entregou-se a este Cristo, entregou-se a Deus inteiramente e teve a grande ação de Deus na sua vida em várias situações, em vários sinais da presença de Deus na sua vida e por ele na vida de outros. Também nós queremos que sejamos sinal desta ação de Deus, pela intercessão deste grande santo da vida da igreja que nós hoje celebramos. Que São Bento interceda por nós, nos liberte de todos os males, de tudo aquilo que nos impede de caminhar ao encontro do Senhor. E pedimos também que pela intercessão de São Bento vivamos esta fidelidade a Cristo, vivendo a nossa vida inteira para Ele, entregando a nossa vida inteira e verdadeiramente para Ele, renovando o nosso sim e a nossa fidelidade cada dia na nossa vida.